Eronildo Divino, da Rádio 104 FM, junto com o site Bahia Dia a Dia, estamos aqui na Rua F, no bairro Pereirão, para contarmos a história de um adolescente que, por motivo de negligência de 2 hospitais, teve que nascer a criança de forma brusca, de forma inadequada, sendo rejeitada pela medicina de Itabela e de Eunápolis. Vamos então, esta é a casa dela, a humilde casa. Volto a dizer que nesta casa mora 12 pessoas e aqui então é a humilde residência. Vamos entrar para conhecermos a situação, a história dela. Por negligência médica, foi rejeitada, mandada para Eunápolis e de lá então ela vai contar agora a história, o que de fato aconteceu. Então nós estamos aqui com Dona Edilane Silva dos Santos, ela que acompanhou a história da adolescente e vai estar contando para a gente agora com mais precisão o que realmente aconteceu nesses 2 hospitais, qual foi a negligência médica que aconteceu e o que posteriormente pode estar acontecendo. Bom dia, Dona Edilane. Bom dia. Pode começar, né? Então, nós saímos daqui às 10 horas da noite, levamos ela até o Hospital Frei Ricardo. E aí, quando ela chegou lá, o médico, o Dr. Malaquias, levou ela para dentro, examinou ela e aplicou a injeção nela, dizendo que era para parar as dores e deu um remédio, um comprimido, que ela estava com a pressão muito alta. Aí, então, a enfermeira veio e falou: você tem parente em Eunápolis? Eu falei: não. Ela falou assim: é porque a pressão dela está muito alta, você tem que levar ela para Eunápolis. Eu falei: e a ambulância daqui? Porque nós não temos condições de arrumar um carro hora dessa. Então ela falou: não tem ambulância, leva ela para casa e chama o SAMU. Eu falei: mas ela não tem condições de voltar para casa, porque ela tá muito mal. Aí então eles falaram assim pra gente procurar um carro de conta própria e levar. E aí eu pedi um encaminhamento. Eles falaram assim que só tinha como mandar o fax, mas que se eu fosse esperar o fax ia demorar muito. Então nós pegamos o táxi, levamos ela para Eunápolis. E aí, quando chegou lá, a moça, a primeira coisa que ela perguntou foi: é de Itabela? Falei: ela, então não podemos fazer nada. E aí ela sentou lá na cadeira, começou a sentir mal, gritar de dor. E ali eu pedi ela pra apelar, né, pro médico, pra ver se ele podia. A senhora chegou a pedir uma ambulância para transportar essa adolescente para Eunápolis? Isso, eu pedi. Ela falou que não havia ambulância, carro nenhum no hospital. Eles alegaram que o hospital não tem ambulância? Não, eles falaram: não tem ambulância. Isso que eles me falaram. E aí, quando nós chegamos lá em Eunápolis, né, o médico nem sequer olhou a situação dela. Ela ficou lá na recepção e ali a gente só pedindo para eles só analisar ela. Eles falaram: vai ter que voltar porque o médico não vai atender, porque é de Itabela e nós não temos condições de atender ela e tal, e não quis atender de forma alguma. Eles não quiseram atender porque porque no caso ela era de Itabela? Isso, foi por causa disso. Eles pediram um encaminhamento. Então, nós ligamos aqui para o hospital daqui, de Itabela, eles mandaram um fax. E mesmo assim o fax foi negado. É tanto que eu tenho aqui como prova o fax que eles lá assinaram negado. Não. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Ela chegou a fazer pré-natal, foi levado para Eunápolis o cartão do pré-natal. O que aconteceu? Por que o motivo não foi atendido? Eu acredito que se tiver o cartão do pré-natal é mais fácil atender. Ela fez o pré-natal, ela chegou a levar o cartão de pré-natal para Eunápolis? Ela fez o pré-natal dela todinho. Chegando aqui no hospital de Itabela, eles não me devolveram esse cartão. O médico levou ela lá para dentro e não me devolveu o cartão. Então, quando nós chegamos lá, ele pediu o cartão. Eu falei: olha, o cartão tá lá em Itabela com o médico lá de Itabela. E aí, ficou aí. Não me devolveram até hoje, tá lá no hospital. Esse é o fax que foi enviado de Itabela para Eunápolis e foi negado. O fato curioso é que, por que foi negado? Porque é de Itabela? Será que existe algum problema entre as partes que negaram o fax? E depois de ser atendida essa jovem em Itabela, foi liberada pelo médico Dr. Malaquias, após dar uma injeção, segundo conta aqui a história, uma injeção e um remédio, liberou a moça para vir para casa e pediu que a família, então, chamasse o SAMU para que novamente o encaminhasse ao hospital. Ao chegar em Eunápolis, ela foi para uma maca, ela foi para alguma sala. O que aconteceu quando ela ali chegou?
Quando ela chegou em Eunápolis, ela ficou sentada em uma cadeira. A dor foi aumentando, eu pedi uma maca, eles falaram que não tinha maca. Pedi então para que eles colocassem somente ela dentro de uma sala, numa cama mais confortável, em observação. Eles falaram que não poderiam. Então, como a gente viu que ela estava muito ruim, a gente forrou ali no chão, ali perto da recepção, e deitou ela lá. Só que como ela estava gritando com bastantes dores, eles não queriam deixar ela lá dentro, então pediu para a gente tirar ela lá para fora. E ali foi quando nós tiramos ela, colocamos no quarto lá fora, que não faz parte do hospital, por lá de fora, do lado da lanchonete. Foi quando ela deitou lá e chegou lá, ela desmaiou, perdeu as forças, ficou fraca, e ali todo mundo chorando no desespero, sem saber mais o que fazer. Essas são as imagens gravadas por cinegrafista amador, onde pega essa adolescente e põe numa cama do lado de fora do hospital, próximo a uma lanchonete. A população revoltada, junto com a família, invadiram o hospital, colocando a criança, essa adolescente, para dentro do hospital. Vocês chegaram a chamar a polícia, chamaram o conselho tutelar ou alguma entidade para que pudesse ajudar? Chamamos lá, nós chamamos a polícia militar, eles vieram e entraram lá para falar com o médico. E quando eles vieram, ele falou assim, ó, o médico não quer atender ela, então nós não podemos forçar, ou seja, nós não podemos obrigar ele a atender ela. Então vamos deixar aí, esperar que o pior aconteça, falou assim. Estamos aqui com a adolescente, ela que é a mãe da criança, da qual nós estamos contando a história. Ela está aqui deitada em uma cama, porque não está conseguindo se locomover. Também não está podendo falar, porque sente muitas dores, uma vez que foi costurada sem anestesia, e a pressão dela então tomou proporção desregulada, vou dizer assim. Está com pressão muito alta e ela está nesta cama, pois não tem condições de andar, muito menos de conversar. A senhora que presenciou todo esse caso, cuidando da sua irmã, que mensagem a senhora deixaria para a nossa medicina brasileira? Então, eu queria assim, né, deixar para os médicos, enfermeiros, que eles se conscientizassem um pouco, né, parassem para pensar que ela, como ser humano de menor, né, ela foi tratada como indigente lá, né, que jogaram ela lá. Então eu queria que eles se colocassem no lugar dela, no lugar da família, porque poderia ter sido um filho dele, né? Então que tivesse mais respeito pela humanidade, respeito, né, pelas pessoas, porque sabemos que nós não somos diferentes um do outro, né, que precisamos, né, de igualdade. E eles, como médicos, eles deviam, né, cuidar das pessoas, tratar das pessoas, porque quando nós saímos dos nossos lares ali para ir até os hospitais, né, esperamos um bom atendimento, né, esperamos uma saúde melhor, e ao contrário, né. Esse foi mais um caso de negligência médica envolvendo Itabela e Eunápolis. E a imprensa estará de olho. Iremos acompanhar o caso com segurança para dar suporte a essa família. Eronildo Divino para o Bahia Dia a Dia.